Faz um mês que o cinema perdeu um dos pouquíssimos diretores que realmente mereciam ser chamados de gênio, David Lynch, o revolucionário autor que, com sua obra, desafiou incontáveis vezes tudo que entendíamos como cinema e televisão. Em especial por levar ao mainstream um cinema mais experimental e surrealista, que conseguia também ter um apelo emocional imenso, demonstrando que nem sempre uma obra de arte precisa ser entendida racionalmente para poder ser poderosa e inesquecível. E sendo um diretor que mudou tanto a minha paixão por cinema, eu não podia deixar de homenagear o Lynch. Mas eu confesso que eu fiquei um tempo tentando decidir como fazer isso, até porque o legado e a complexidade da obra de Lynch é grande demais para caber num vídeo só. Então eu decidi fazer o que ele mesmo fazia: contar uma história. Mais especificamente, a história de como talvez não tivéssemos testemunhado a genialidade do Lynch aflorar no cinema se não fosse pelo seu quarto filme, Veludo Azul, de 1986. Essa é a obra que salvou a carreira do diretor, no momento em que ele estava no fundo do poço e desencantado com o ofício de fazer filmes. E mais do que isso, Veludo Azul é o filme que serviu de laboratório para que o diretor começasse a refinar o seu estilo autoral, que o catapultou para o estrelato e moldou várias de suas outras obras-primas que vieram depois. Mas como foi que David Lynch foi pro fundo do poço para começo de conversa? Como foi que ele deu a volta por cima com Veludo Azul? E como foi que esse filme mudou não só a carreira do cineasta, mas também alterou para sempre o percurso do cinema e da TV? É isso que a gente vai explorar hoje nesse vídeo, que vai ser 70% sem spoilers e com uma sessão lá na frente com spoilers, mas calma, eu vou deixar muito bem avisado antes da gente entrar nessa parte com os spoilers, caso você só queira pular para o capítulo seguinte do vídeo. Beleza? Continua aqui? Então vamos mergulhar de cabeça em Veludo Azul e entender como essa obra salvou a carreira de David Lynch. David Lynch começou a chamar a atenção no mundo do cinema com o seu primeiro longa-metragem, Eraserhead, de 1977, que se tornou um filme cult graças à sua mistura de drama, terror e surrealismo. O resultado foi impressionante o bastante para depois fazer com que Lynch fosse convidado para dirigir o drama O Homem-Elefante, de 1980. O longa foi um sucesso de bilheterias e demonstrou como Lynch também conseguia dirigir uma narrativa mais convencional e acessível, entre aspas. Assim, o cineasta se tornou ainda mais cobiçado por Hollywood, especialmente como um potencial diretor de grandes blockbusters. O cara chegou a ser sondado para dirigir Star Wars: O Retorno de Jedi, para você ter noção. Mas ele recusou esse projeto para aceitar outro épico de ficção científica, a adaptação de Duna, o best-seller escrito por Frank Herbert. E esse era um grande desafio para o Lynch. Seria o primeiro blockbuster que ele comandaria, um projeto mais comercial e muito diferente do cinema experimental de onde ele tinha vindo. Mas se ele topou o projeto foi porque ele realmente se empolgou com as possibilidades criativas. Em entrevistas, o Lynch disse que ele só leu o livro de Duna pela primeira vez quando o convidaram para fazer essa adaptação, e ele adorou a história, enxergando nesse projeto uma grande oportunidade criativa. Mas o que veio em seguida acabou se tornando o maior trauma da carreira de Lynch. Porque na negociação do contrato, o Lynch não batalhou para ter a última palavra sobre o corte final de Duna. E por conta disso, ao longo dos meses seguintes, o Lynch foi percebendo que ele não estava realmente no controle do filme. Ainda mais quando chegou a hora de editar Duna. O primeiro corte do Lynch tinha 4 horas de duração, mas a Universal queria um filme na casa das 2 horas. Então o Lynch foi forçado a fazer vários cortes que ele não queria, além de ter que regravar cenas, adicionar uma narração e refazer a introdução de certos personagens. Para um diretor como Lynch, que estava acostumado a ter muito mais controle criativo, essa experiência foi extremamente frustrante. E quando Duna estreou nos cinemas, a situação ficou ainda pior, porque o filme foi mal nas bilheterias e acabou dando prejuízo. Sem contar que a recepção da crítica foi majoritariamente negativa também. Por conta disso, todos os planos do estúdio para que o Lynch dirigisse continuações de Duna foram cancelados. Pela primeira vez, David Lynch se viu como o diretor de um fracasso, e dos grandes. Após uma trajetória de ascensão tão impressionante, o diretor levou uma grande queda e ficou desapontado até consigo mesmo. Em entrevistas nos anos seguintes, ele chegou a dizer que, com Duna, ele sentiu que se vendeu para fazer o filme, se arrependendo principalmente por não ter exigido controle criativo sobre o corte final. E essa tristeza acompanhou o diretor pelo resto da vida, com o Lynch evitando ao máximo comentar em entrevistas sobre a sua experiência com Duna, se recusando a lançar uma nova versão do diretor,
e até mesmo confessando que ele não tinha interesse em ver a adaptação de Denis Villeneuve, por sentir que revisitar essa história sempre era algo doloroso demais para ele. Então, voltando lá para os anos 80, após o fracasso de Duna, sobrava a pergunta: o que fazer quando se está assim, no fundo do poço? No caso de David Lynch, a resposta veio na forma de um novo filme. Um que o colocaria de volta na trajetória do sucesso e mudaria para sempre a sua vida. Ainda que ele estivesse desiludido após fazer Duna, David Lynch felizmente não desistiu de fazer filmes. Até porque antes mesmo de Duna estrear nos cinemas, o Lynch já havia começado a trabalhar num novo projeto com o produtor Dino De Laurentiis, para filmar um roteiro original do Lynch chamado Veludo Azul. E a proposta era diferente de todos os longas anteriores do cineasta. Um suspense neo-noir sobre um rapaz numa cidade pequena que descobre uma orelha decepada e começa uma investigação que vai levá-lo a descobrir um submundo de violência aterrador e que muitas vezes não faz sentido. E Veludo Azul era exatamente do que o Lynch estava precisando após o trauma de Duna, porque dessa vez ele conseguiu um acordo que lhe favorecia muito mais. Em troca de um salário menor e um orçamento mais enxuto, o Lynch ganhou liberdade criativa completa. Ele pôde filmar como queria e sem supervisão. É como o próprio diretor relembrou mais tarde. Depois de Duna eu estava tão pra baixo que o único caminho que restava era pra cima. Então foi só euforia. E quando você trabalha com esse sentimento, você pode se arriscar. Você pode experimentar. E põe experimentar nisso. Porque Veludo Azul se provou como um filme único para sua época. A proposta de ter um mistério com um crime chama a atenção, e as belas imagens da abertura cativam os olhos ao mostrar o subúrbio americano idealizado. Mas não demora muito para que o Lynch nos jogue no chão para que encaremos um lado escondido e perturbador dessa realidade. É assim que o protagonista, Jeffrey, vai embarcar numa jornada que o apresentará a duas mulheres encantadoras, de formas opostas, a um psicopata descontrolado e a um submundo de crime que ele nunca imaginou existir nessa pacata cidade. E tudo isso pontuado com instantes muito estranhos que não fazem sentido racional. Em outras palavras, Veludo Azul se provou como uma continuação do legado dos filmes noir, mas elevando isso a um novo e chocante patamar de violência e misturando com doses de surrealismo. Só que, mais do que criar uma trama de mistério, o Lynch também parece ter usado o Veludo Azul como um jeito de expressar sutilmente a própria experiência dele como diretor e a relação dele com Hollywood. Mas para poder explicar isso melhor, agora a gente entra na parte do vídeo que tem spoilers de Veludo Azul. Mas calma, não vai embora do vídeo. Caso você queira, você pode pular essa sessão com spoilers e ir pro próximo capítulo desse conteúdo. Porque nesse capítulo que vem depois dos spoilers, eu conto como o Veludo Azul se tornou um sucesso, como isso abriu novas portas para o David Lynch e como isso influenciou outras obras-primas que ele faria depois, como Twin Peaks e Cidade dos Sonhos. Sério, é uma história fascinante, então se você quiser pular já para essa parte, você pode ir para esse minuto que está aparecendo aqui em tela. Agora, se você quer ver a minha análise mais aprofundada de Veludo Azul com spoilers, é só você continuar aqui. Beleza? Fez a sua escolha? Então ok, vamos voltar pro filme. Veludo Azul é, acima de tudo, uma grande reflexão sobre os horrores que se escondem por baixo do modo de vida americano. Começamos o filme com imagens idealizadas do subúrbio, como um lugar de paz, de beleza natural, de comunidade, de segurança, mas logo isso é interrompido por uma câmera que se aproxima da grama e mostra um monte de insetos no escuro, se remexendo com sons angustiantes. É como se fosse um portal que nos indica que estamos prestes a entrar num mundo muito mais perturbador. E é o que de fato acontece. Quando o protagonista Jeffrey encontra a orelha decepada, ele aciona a polícia, que fala pra ele deixar tudo nas mãos deles. Mas o Jeffrey quer investigar por conta própria, porque o mistério é mais forte do que ele. E nisso ele vai se envolver com a filha do detetive, a Sandy, uma boa moça, sonhadora, romântica. Dela nascem alguns dos momentos mais poéticos do filme, como quando ela narra pro Jeffrey um sonho que ela teve, em que o mundo estava condenado a ficar nas sombras, mas então vinham vários pássaros num voo deslumbrante e que traziam a salvação. And the robins represented love. Mas a Sandy não é a única mulher que entra em cena, porque logo o Jeffrey conhece também a Dorothy, uma cantora sedutora, mas que está à mercê de um criminoso insano chamado Frank. Esse homem raptou o marido e o filho da Dorothy e agora exige que ela faça
tudo que ele mandar, caso ela queira manter a família dela viva. E quando Jeffrey se depara com o Frank, é aí que ele vai descobrir um novo mundo de horror. Não só por testemunhar crimes terríveis, mas também por acabar se tornando vítima do Frank também, e por descobrir um lado de si mesmo que ele não conhecia, um mais agressivo e raivoso. O que temos aqui então é a jornada de um rapaz que está se transformando num adulto, mas não do jeito que ele esperava. O Jeffrey se encanta com um mistério e acha que vai poder bancar o herói, mas em vez disso ele é traumatizado por imagens terríveis, por agressões e por cenas de horror inexplicáveis. O bom moço é transformado pelo terror e pela descoberta de um lado dele que é muito mais sombrio. Porém, mesmo assim, no fim ele prevalece, conseguindo matar o Frank, ajudando a Dorothy a recuperar o filho e ficando com a mocinha Sandy no final. Porém, a conclusão feliz não é 100% radiante, por causa dessa imagem aqui, a do pássaro com um inseto na boca. Pode parecer estranho, mas isso é uma bela conclusão simbólica. Se no sonho da Sandy o pássaro representava o amor, o bem que prevalece sobre o mal, a presença desse bicho na conclusão então remete à vitória do Jeffrey sobre o Frank. Mas perceba que o animal carrega na boca o inseto que representou lá no começo do filme o submundo, o horror. Então essa é uma conclusão otimista, mas que também reconhece que para o bem prevalecer foi necessário confrontar e domar a maldade, que é o arco do próprio Jeffrey. Ele termina como o herói bondoso, mas ele não é mais o mesmo cara de antes, porque agora ele tem consigo também uma sombra que ele vai ter que carregar para o resto da vida, como o pássaro que carrega o inseto. Mas eu enxergo nisso tudo também uma outra interpretação possível, a de que com Veludo Azul, o David Lynch estava também refletindo sobre a sua própria experiência com Hollywood. Nessa leitura, o Jeffrey vira um alter ego do próprio diretor, porque a jornada do Jeffrey parece muito familiar quando você conhece a trajetória do Lynch antes de fazer Veludo Azul. Quando Jeffrey se encanta pela orelha misteriosa e adentra na investigação, isso me parece uma alusão ao início do fascínio do Lynch pelo absurdismo e pelo surrealismo, a ponto de querer se aprofundar nesses mistérios com o cinema. E assim como Jeffrey começa muito bem a sua investigação, com grande progresso, o Lynch também começou muito bem a sua carreira como diretor de filmes de sucesso. Porém, depois o Jeffrey passa por uma enorme provação. Ele vai sofrer, se desencantar com o mistério e vai começar a questionar até mesmo quem ele é. O que parece ser um enorme paralelo com os traumas do Lynch enquanto ele fazia Duna, sofrendo, se desencantando com Hollywood e questionando que tipo de artista ele era. Mas depois o Jeffrey insiste na missão e acaba superando os desafios, tal como o Lynch insistiu na arte de fazer filmes e conseguiu encontrar o que ele queria, fazendo Veludo Azul. Até mesmo o jeito como Lynch encena o filme traz um combate estético entre a Hollywood que tinha encantado o diretor e a Hollywood que o frustrou. Constantemente temos essas imagens belas e reluzentes ao som de uma trilha sonora orquestrada e romântica, como quem quer emular os filmes da Hollywood clássica que pintaram a vida do subúrbio como encantadora. Foi com esses filmes da Era de Ouro que o Lynch cresceu e começou a se apaixonar por cinema. Então faz sentido que ele queira trazer para Veludo Azul imagens e sons que remetam a essa Era de Ouro. Em especial com a Sandy, que é a típica mocinha da Hollywood clássica, pelo seu comportamento doce, pela sua ingenuidade, pelo pôster que ela tem do astro Montgomery Clift. Até o jeito como ela é apresentada parece sair diretamente de um filme americano dos anos 40 ou 50. Mas depois o Lynch vai deturpar essa encenação clássica com outra encenação, uma mais perturbadora, experimental, com cenas difíceis de assistir e com grandes horrores. Isso não deixa de ser reflexo da tradição do cinema noir, que tinha mudado os filmes americanos ao trazer protagonistas moralmente questionáveis, mulheres belas porém perigosas e histórias mais perturbadoras. Mas aqui o Lynch pega isso e eleva a outros patamares de horror. E assim o diretor estabelece um combate constante entre uma Hollywood idealizada e uma Hollywood mais nefasta e pervertida. Dá pra ver isso direitinho na cena em que os valentões tentam intimidar o Jeffrey e a Sandy, num instante que caberia perfeitamente em Juventude Transviada, por exemplo. Mas eis que surge algo muito mais inquietante. A Dorothy nua e agredida, como se fosse um fantasma. E isso aterroriza tanto os valentões que eles vão embora na mesma hora, dizendo que tá tudo certo.
É o exemplo perfeito da Hollywood nefasta se provando muito mais perturbadora do que qualquer vilão tradicional de filme adolescente da Era de Ouro. Então é como se o Lynch estivesse refletindo justamente sobre a experiência que ele teve nos bastidores da indústria. Começando com o encanto pelos filmes, mas depois perdendo a inocência com a dura realidade de Hollywood. Só que, como já vimos, no fim, o bem prevalece. E aí voltamos àquela encenação reluzente que remete à Era de Ouro. Justamente porque, talvez com Veludo Azul, o diretor tenha conseguido reacender a sua esperança com a carreira no cinema. Então esse final também parece ser um jeito de representar a reconciliação de David Lynch com Hollywood, com o cineasta prevalecendo como pássaro, mas sabendo que para continuar ele precisa domar o inseto, domar o lado ruim da indústria que tanto o traumatizou. Pois bem, todo esse otimismo depois acabou se concretizando na vida real, porque quando Veludo Azul estreou nos cinemas, o filme se tornou um sucesso, em especial graças ao seu lado mais escandaloso, que ajudou muito no boca a boca. Filas enormes se formavam para ver o longa. E depois, quando Veludo Azul chegou no home video, ele vendeu ainda mais, ganhando o status de cult. A apreciação da crítica e da indústria também foi positiva, o que depois levou o Lynch a receber uma indicação ao Oscar de melhor diretor por Veludo Azul. Sim, ele já tinha experimentado antes o gosto do sucesso comercial e crítico graças a O Homem-Elefante. Porém, o impacto cultural de Veludo Azul foi maior, fazendo com que o Lynch fosse abraçado de vez pelo mainstream. E isso abriu novas portas para o diretor, com oportunidades que sedimentaram de vez o Lynch como um dos nomes mais aclamados da indústria. Por exemplo, após o sucesso de Veludo Azul, produtores de televisão procuraram o Lynch para ver se ele não tinha interesse em criar um seriado. Foi então que o agente do diretor, o Tony Krantz, disse para o Lynch: "Você deveria fazer um programa sobre a vida real nos Estados Unidos, a sua visão dos Estados Unidos, do mesmo jeito que você demonstrou em Veludo Azul." A ideia agradou o Lynch e foi assim que ele se juntou ao roteirista Mark Frost para criar Twin Peaks, que viria a se tornar uma de suas obras-primas e uma das séries mais aclamadas da história. Se Veludo Azul tinha catapultado o Lynch para o grande público, Twin Peaks assegurou o lugar dele no mainstream para que ele nunca mais saísse de lá. Assim, nos anos seguintes, Lynch conseguiu continuar fazendo filmes nos seus próprios termos, com liberdade artística e controle criativo total das suas obras. Além disso, a cada nova obra, mais foi ficando claro que o Lynch tinha um estilo autoral tão particular que era necessário até mesmo criar um adjetivo para isso: Lynchiano. E por mais que o estilo dele estivesse se desenvolvendo desde o seu primeiro filme, eu enxergo que foi com o Veludo Azul que o Lynch começou a definir com mais clareza algumas das suas maiores assinaturas. Por exemplo, o fascínio pelo mistério que nasce com um evento chocante depois seria retomado nas premissas de Twin Peaks, Estrada Perdida, Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos. Tem também a ideia da cidade que parece perfeita na superfície, mas que esconde um lado muito mais sombrio por baixo, algo que o Lynch trouxe de volta com maestria em Twin Peaks e em Cidade dos Sonhos. Ou ainda o fascínio por cenários tradicionais da vida urbana dos Estados Unidos, como as lanchonetes para a família toda, ou os clubes noturnos e os bares. Não dá para esquecer também do estilo narrativo peculiar, que mistura leveza e horror, que sobrepõe o contemporâneo com nostalgia pelos anos 50, que usa momentos musicais para criar encanto e assombro inexplicáveis. Tudo isso começou a ganhar mais forma em Veludo Azul. E por último, mas não menos importante, o experimentalismo surreal. Mesmo que Veludo Azul seja uma história relativamente fácil de acompanhar e acessível, ela ainda é temperada com momentos em que o Lynch manipula a montagem, a fotografia e o desenho de som para quebrar a narrativa e criar um senso onírico para a obra, como se estivéssemos entrando momentaneamente num pesadelo. E ele costura isso muito bem com os momentos de encenação mais clássica, pois ele deve ter gostado de trazer essa mistura do tradicional com o surreal, porque depois ele trouxe essa lógica com força cada vez maior, refinando essa abordagem ainda mais com Twin Peaks, Estrada Perdida, Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos. Hoje, essas são tidas como algumas das maiores obras-primas da história do cinema surrealista. E se elas sedimentaram o significado de Lynchiano, foi porque o diretor pôde começar a refinar esse estilo tão singular lá atrás, com Veludo Azul.
E olha que não foi só o Lynch que se deu bem com o sucesso inesperado de Veludo Azul. Vários dos seus atores também viram as suas carreiras mudarem com esse filme. A Isabella Rossellini, por exemplo, já tinha feito alguns papéis antes, mas ela ainda era mais famosa como modelo. E aí veio Veludo Azul e lançou ela para um novo nível de estrelato cinematográfico, que levou a uma carreira longeva de sucesso e que está fazendo ela inclusive ser indicada ao Oscar até hoje. O mesmo vale para Laura Dern, que também tinha atuado antes, mas que começou a virar uma estrela mesmo com esse filme do Lynch. Tem também o Dennis Hopper. Ele tinha se tornado um astro décadas antes. Porém, no início dos anos 80, ele passava por um período ruim na carreira, graças a diversas internações em clínicas de reabilitação para tratar o seu vício com substâncias. E depois de um tempo sem fazer nada de muito destaque, ele foi lá e fez o vilão assustador de Veludo Azul com tanta força dramática que ele voltou a chamar a atenção do público e da indústria, entrando assim numa fase de revitalização da sua carreira. Mas talvez quem mais tenha se sentido grato pelo filme tenha sido o seu astro principal, Kyle MacLachlan. Ele era um jovem ator desconhecido que nunca tinha feito um filme antes do Lynch descobri-lo e colocá-lo para ser o protagonista de Duna. E quando esse longa se provou um fracasso, é provável que o ator tenha sentido medo de que sua curta carreira já tivesse morrido. Mas eis que o Lynch aposta uma segunda vez nele e o traz de volta para Veludo Azul, que se prova como um sucesso e que renova as esperanças do MacLachlan de seguir o seu sonho no cinema. Fora isso, essas gravações foram o evento que aproximou de vez o ator e o diretor, que se tornaram grandes amigos e parceiros de carreira, e assim permaneceram até o fim da vida de David Lynch. Porque o Lynch tinha disso mesmo. Por ser um artista tão genuíno, tão apaixonado e com uma visão de mundo tão única, ele foi encantando vários dos seus colegas e seus astros ao longo da vida. Não é à toa, então, que desde que Lynch faleceu, o que não faltou foram pronunciamentos de grandes nomes do cinema lamentando a despedida desse gênio. E se hoje estamos aqui celebrando tanto a obra de Lynch, é também em grande parte graças a Veludo Azul. Claro, sendo o artista brilhante que ele era, o Lynch provavelmente ainda teria encontrado um jeito de entrar no Olimpo do cinema, mesmo se ele não tivesse feito esse filme. Mas a história aconteceu como aconteceu. E graças a Veludo Azul, vimos um artista desiludido dar a volta por cima, encontrar sucesso novamente e continuar refinando seu estilo singular para continuar provando a sua genialidade e para criar alguns dos filmes mais inesquecíveis e desafiadores da história do cinema. É um legado artístico que demonstrou que o cinema pode ser muito mais do que a gente imagina e que, se somos tão apaixonados por histórias, é muito também graças às respostas que não vêm facilmente. E tomara mesmo que nunca esgotemos as perguntas que David Lynch nos propôs. Porque assim, podemos passar o resto da vida voltando para os seus filmes, numa busca infinita e obcecada por toda a beleza e todo o mistério que ele nos trouxe. Que David Lynch descanse em paz. Pois é, pessoal, eu não podia deixar de fazer uma homenagem ao David Lynch, esse diretor que mudou completamente o jeito como eu enxergo os filmes. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A propósito, Veludo Azul foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos. Foi um papo de altíssimo nível e foi um belo jeito da gente se despedir desse grande cineasta. E se você quiser fazer parte do Cineclube e também ter acesso a outros eventos e conteúdos exclusivos, é só você entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube, pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.